Vamos lá. Tá pronto? Tá pronto? Tô. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Daniel HDR. E meus amigos, acho que é legal te apresentar primeiro, né, Daniel? Primeira vez aqui no canal. Bom, pra quem não conhece, Daniel HDR, desenhista, Marvel, DC, podcaster, né, ArgCast. Temos também, tem o Dino Studio, né? Isso, e meu canal do YouTube, que eu espero que você também visite aqui. No link, aqui. E deixa o anúncio até o final, caramba, por favor, deixa o anúncio até o final. É o que ajuda a gente a matar o canal. E qual é o assunto de hoje? Marvel Way. Sim, meus amigos, vamos falar sobre um método revolucionário da Marvel criado pelo Stan Lee nos anos 60. Isso ele criou. Isso é boa. O que estava acontecendo na época que foi criado o Marvel Way, Daniel, por favor? Stan Lee estava sendo incumbido pelo pessoal da Atlas Comics, que era a antiga Timely Comics. A Atlas Comics publicava um monte de títulos de terror, de ficção, e eles usavam a distribuidora da DC Comics, né? E aí o Stan Lee teve uma encomenda do Martin Goodman, que era o dono da Atlas Comics, de criar um selo que pudesse usar a temática de super-heróis, só que sem quebrar a regra principal deles, que era o quê? Fazer quadrinhos de super-heróis, porque a DC dominava o mercado dos comics de super-heróis naquele período. E ele, por coordenar muitos títulos, né, já os títulos da Atlas e tendo que fazer os títulos da Marvel também, ele criou um processo que hoje em dia é chamado de Marvel Way, que é o quê? Ele fazia um resumão da história. Ele dava um resumão para o artista e esse artista decupava isso, ele transformava isso em narrativa gráfica, determinando quantos quadrinhos tinha por página. Ele não dava nem a diagramação pro Exato, cara, né? nada. Ele chegava, 1, 2, 3, vai filhão. Vai filhão! Então a gente que estranha, né? A gente vê as histórias clássicas, né? Como é que o Stan Lee escrevia tudo isso? Tá aí, né? Ele escrevia o plot, os caras se viravam. Só que nesse ponto surgiam coisas engraçadas, assim. Eu li esses tempos, eu tava lendo a primeira aparição do Pantera Negra nos quadrinhos. Aí tem uma cena onde o Coisa entra no carro do Quarteto Fantástico, no Fantástico Carro, aí quando eles descem, ele tá com uma cara meio estranha. Eu duvido que isso tivesse no roteiro. O Stan Lee foi lá, malandramente, botou um balãozinho assim, nossa, estou enjoado por causa desse voo. Cara, ele olhou aquele desenho, ele olhou, a Coisa tá com uma cara estranha ali. Eu vou meter o que ele tava enjoado por causa do... Cara, é umas coisas que ele podia incluir dentro da história que não tinha. Inclusive, muitas das coisas que eram feitas, tanto nos quadrinhos do Quarteto, como em vários outros quadrinhos da Marvel daquele período, é que os desenhistas, por pegarem esse plot básico das tramas e decuparem eles em páginas, com cenas e sequências de acontecimentos, eles determinavam também esse ritmo. E esse ritmo muitas vezes vinham de ideias que o próprio artista teve que não tinham sido compartilhadas previamente com o Stan Lee. Então vinha muita anotação na página. Tipo assim, aqui é pra ele estar enjoado, ou aqui é pra ele estar fazendo algum comentário capcioso, ou aqui o personagem está em dúvida, ele está com esse rosto... O desenhista colocava isso na página. Exatamente. Às vezes era no verso, ou às vezes era nas laterais, onde tem a área de corte da página. Sim. Um dos personagens que surgiu nesse processo foi o Surfista Prateado, inclusive, né? Basicamente o Stan Lee foi botar os diálogos na página do Jack Kirby. Quando ele olhou ali, tinha aquele cara prateado numa prancha. Até é engraçado que o Kirby explicou pra ele, pô, um cara como o Galactus, ele não vem do nada pra Terra. Tem que ter um arauto, tem que ter um cara ali. Então pra ver como era uma coisa colaborativa, era um processo colaborativo. Tem até uma coisa a mais atrás disso. O Surfista Prateado foi um personagem que ele criou pra entreter o filho dele, o Neil Kirby, né? O Neil, ele fez um desenho de um personagem seguindo muito as ideias loucas que o filho dele estava tendo. Me desenha um personagem que vai para o espaço em cima de uma prancha. É um conceito maluco. Ele gostou daquele personagem, chegou para o Stan Lee e falou assim, olha, acho que esse cara tinha que ter um arauto. Posso colocar ele na próxima história? Ele antecedendo a vinda do Galactus, sem problema. E aí surgiu o Surfista Prateado. Tanto que você, seu espectador cabaço, que acha que o universo Marvel começou com o Deadpool, presta atenção, rapaz. Isso foi um dos motivos que começou a rusga entre Jack Kirby e Stan Lee, a rusga criativa. Porque quando o personagem do Surfista Prateado teve um retorno dos fãs tremendo, o acordo que o Jack Kirby tinha feito com o Stan Lee era: eu vou usar o personagem no quarteto se você permitir que quando a revista for solo do surfista, eu vou fazer. Nisso a gente tem que dar o braço a torcer pro Stan Lee, que ele escolheu o John Buscema para desenhar o surfista. E deu um up artístico, assim, com esse lado filosófico do personagem,
que talvez aquele traço muito rígido do Kirby, né, de ação, ele não combinasse tanto. Sim. Mas isso foi, acho que foi um dos pontos que fez com que a ruptura artística entre os dois ocorresse mais tarde. Daniel, cara, hoje eu descobri que tu já desenhou com o Chris Claremont, né? É meu amigo, Chris Claremont é meu amigo do Chris Claremont. Pequeno... Faz a busca aí no YouTube, tá? Depois de assistir o Tem vídeo, eu vi o vídeo, é. conversando com ele. O Claremont é um cara que ele só trabalha com Marvel Way, né? Ele até foi o motivo da discussão dele com o Thierry. Imagine justamente a época que ele fez a mais prolífica dos X-Men. Foi quando ele, junto com o John Byrne, criou o que a gente conhece como a mitologia dos X-Men, que hoje em dia um monte de gente faz releitura e releitura. Eles eram justamente nesse lado colaborativo, porque o Claremont, ele trabalhava no Marvel Way, o Byrne decupava aquele plot dele e acabava tendo muito co-roteiro. Então isso aí é uma coisa que até não ocorria no período que o Stan Lee escrevia direto, que ocorreu na época que o Claremont trabalhou com o Byrne. Quem for acompanhar as histórias do Claremont, vai ver lá que está o John Byrne também como co-roteirista. Né? Isso. Daniel, e como é que foi isso, cara? Tu recebeu, assim, 2 páginas e teve que te virar pra fazer as páginas, diagramação? Não foi 2 páginas. Assim, o Marvel Way, que já o Claremont se inseriu, né, ele era bem menos, assim, largado, porque, na verdade, o Marvel Way, ele foi se aperfeiçoando. Isso também se deve ao Roy Thomas, que é um cara que assumiu a edição, né, de muitas revistas, na época que o Stan Lee estava virando editor executivo, né. E aí o editor-chefe, que ficou sendo o Roy Thomas, ele aprimorou o Marvel Way. Então, os plots eles já não eram mais da história inteira. Eles eram por páginas ou então, né, por grupo de páginas. Sim. E o Claremont, ele se beneficiou bastante disso, ele começou a fazer os resumos por página. E esse resumo muitas vezes não tinha fala dos personagens, não tinha também o número de quadros. Tinha sentimento, né? Mas o bacana do Marvel Way, aí é uma coisa que eu preciso comentar, é que o Marvel Way, ele dá uma margem de interpretação para o desenhista que possa trabalhar uma narrativa gráfica legal, e ao mesmo tempo ele permite uma interpretação que o roteirista, quando ele vai descrever o que o personagem está sentindo, ele não fica tão preso com o número de quadros, ele dá muito mais esse background emocional do personagem e deixa a gente, ilustrador, bem livre para criar expressão facial, postural, físico dos personagens. Então, particularmente, foi uma experiência muito boa. Eu diria que nas 20 páginas que eu pude fazer do X-Men Forever, lá que o Claremont escreveu, eu tive muito mais liberdade do que muito roteiro amarradinho que eu tive para trabalhar. Sim. Eu li algumas entrevistas que tem desenhistas que gostam do Marvel Way, né? Tipo, eu vi o Luke Ross, né? Uhum. Ele diz que se sente mais tranquilo, ele tá, acho que no Capitão América agora, Não, né? o Luke tá certo. Ele gosta eu, porque pelo menos, gosto. Cena de luta, cena de ação, ele pode fazer, né? Cara, eu como leitor, eu te confesso que eu fico meio assim, sabe? O cara parece que é meio matado, sabe? O cara bota ali, bota aí uma cena de luta nessa página, aí na outra ele conversa com alguém e agora ele acabou a história. Assim era nos anos 60. Assim, agora aí você falava comigo assim, como se eu fosse o Kirby e você o Stan Lee. Entendeu? Assim, E aí era dessa maneira, eles se reuniam, falavam desse jeito e as anotações eram feitas. Quando o Kirby foi morar na Califórnia, ele ainda continuou trabalhando com a Marvel até ir pra DC, foi o mesmo esquema, era por telefone. Então atualmente não é uma coisa tão... Não é tão... Então é bom como tu explicou. Né? Exato, e o bacana justamente é isso, como você tem uma maneira de ter um contato estreito com o seu roteirista, tu troca muito ideia. Eu agora quando eu estive fazendo o Infinite Man and Forever People com o Dan DiDio, e ele e o... Ele e o Kate Giffen escreviam junto os roteiros do Infinite Man e o Forever People, assim, no estilo Marvel Way. E às vezes eu tinha uma ideia, olha, será que a gente pode desdobrar essa sequência aqui com várias cenas mantendo o mesmo enquadramento para dar uma ideia justamente de arrastado, de lentidão, para deixar o leitor angustiado, ou então, vamos fazer aqui uma sequência em que mude o ângulo de câmera e o personagem faça vários movimentos de luta, ou até vamos dar um plano geral aqui para eu estabelecer o leitor no ambiente. Muito do Marvel Way vem na confiança que o editor e o leitor e o roteirista têm no artista. Por isso que você tem artistas tão magicamente foda, sabe? Como o John Romita Sr., como o John Buscema, como o Gene Colan, como o Steve Ditko, como o Kirby, sabe? Todos esses caras,
eles podiam botar sua parcela criativa nesse material da Marvel, que não foi só o Stan Lee que criou. Entenderam? Entenderam agora? Entenderam. Agora tu vai abrindo a minha mente aos poucos, né? Porque quem é que entende de movimento e de ação, é um desenhista, né? Se a gente for, claro, o roteirista também pode entender disso, mas eu acho que tu dá essa liberdade é bom, porque é o cara que entende. Pois é, velho, o Alan Moore, se o cara comprar qualquer encadernado Absolute do Watchmen, vai ver que o Alan Moore, cara, ele poderia ser descritivo em diversos pontos, dando lados psicológicos, sociais, políticos das histórias, mas às vezes ele entregava diagramas de página. Ele é super... Pois é, então entende, mesmo assim ele se utilizou da narrativa gráfica. Então quando tu tem um roteirista que confia bastante no seu artista nesse sentido, existe essa integração. O Neil Adams definiu isso muito bem, cara. E o Neil Adams é um autor que trabalhou muito com o Marvel Way, com o Daniel Neal, no Batman. Ele definiu uma vez, ele disse assim, você junta um grande escritor e um artista magnífico, cria uma obra de arte única, coletiva entre eles e chama isso de gibi. Sim. Cara, sabe, não tem preço isso. Cara, muito obrigado pela tua participação, tu engrandeceu muito a discussão do que eu ficar explicando o que é Marvel Way, né? Tu já desenhou com o Claremont, cara, pra mim tu já venceu na vida. É isso. Eu sei contar que tu é muito fã dos X-Men, né? Um dos motivos de me fazer começar a trabalhar com quadrinhos foi a morte da Fênix. Eu li com 8, 9 anos, Grandes Heróis Marvel número 7, minha cabeça explodiu. E aí, quando eu fiquei amigo do Claremont, eu ficava pensando, cara, imagina eu voltar pro passado e dizer que tu vai ser amigo do cara que tu leu a história. Aí é de cair o cu da mãe, sabe? Bom, galera, era isso, tá? Espero que este programinha tenha ajudado vocês domingo a conhecer um pouco mais como é que é o processo do Marvel Way. Daniel, muito obrigado pela tua participação. Tá? Foi valeu. bacana. Você é aquele cara que vê esse link aqui no Facebook? Então, acessa a descrição do vídeo no canal. Tá meu link ali embaixo, certo? Meu canal do YouTube conta com você, Daniel HDR Arts. Faço making-off de desenhos, hangout, essas coisas. Inclusive o Daniel vai fazer um sketch pra mim do Demolidor, ele já tinha acertado isso aqui, né? Vai. Bom, não é mentira, é sério, vou fazer. Tá, era isso, pessoal. Tchau. Falou, velho.